Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos, uma epístola, uma carta muito forte, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por você estar perseverando nesse áudio 2. Estamos estudando Epístola de Paulo aos Romanos e eu acredito que o Senhor Jesus vai falar de maneira poderosa ao seu coração. Vamos ouvir o Senhor na humildade. A palavra do Senhor diz que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que são os humildes de espírito? É aquele, gente, que diz como aquele filósofo: eu sei que nada eu sei. O pobre de espírito é aquele que está sempre desejando mais de Deus. Ele tem muito de Deus, mas ele diz: Senhor, eu preciso mais de ti. Então, cada vez mais, Jesus vai encher o coração, a mente dessa pessoa que tem humildade. Agora, o soberbo, ele diz que já sabe, ele diz que já conhece, mas as Escrituras dizem: conhecer Jesus e prosseguir em conhecer o Senhor. É uma busca, é uma caminhada eterna, porque Jesus diz que a vida eterna é esta, em conhecer o Senhor. Então pegue aí as Escrituras, abra em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 8. Vamos fazer essa leitura com amor, com paciência. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 8. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Romanos. E ele já falou aqui que Deus revelou o Evangelho de Deus. E o que é o Evangelho de Deus? É o próprio Jesus Cristo, que foi anunciado antigamente pelos profetas. E se cumpriu. Jesus Cristo era um mistério que estava oculto, estava escondido, mas na plenitude dos tempos ele se manifestou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo em nós, Jesus Cristo. E é Cristo em nós a esperança da glória. Romanos 1, versículo 8, vai dizer assim: primeiramente, o apóstolo Paulo diz: eu dou graças ao meu Deus. Sempre dá graça ao Senhor Deus. Sempre exaltar o Senhor Deus. Sempre ter um coração grato. Aí ele continua: mediante Jesus Cristo, gente. Por que é mediante? Porque só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Maria foi uma grande mulher de Deus, mas ela não intercede. Paulo foi um grande homem de Deus, mas ele não é um intercessor. O único advogado e o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Senhor. Então ele é esse mediador, esse advogado que intercede por nós, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vocês, apóstolo Paulo dizendo. Porque em todo o mundo
é proclamado a vossa fé. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja aos romanos que em todo o mundo, aonde ele anda, as pessoas estão falando da fé dos romanos. Lembrando aqui, gente, que quem fundou essa igreja aqui aos romanos não foi o apóstolo Paulo. Dizem que lá em Atos, capítulo 2, teve ali a descida do Espírito Santo, tinha gente de todo o território mundial, e segundo os estudiosos, alguma ali saiu dali e fundou essa igreja, pregou o evangelho em Roma. E ali começou a surgir uma comunidade. O apóstolo Paulo estava sabendo. O apóstolo Paulo ouvia falar deles, da fé deles que eles tinham em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo se alegrava, né? Aí ele diz, porque em todo mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, que é muito interessante, viu? O apóstolo Paulo diz assim, porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito. Marca aí, gente, eu estou com o meu marcador aqui, ó. A quem eu sirvo, como é que o apóstolo Paulo servia a Deus? Será que era na carne? Ele vai dizer aqui, eu sirvo o meu Deus é no meu espírito. Então, meus amados, nós temos um espírito humano que habita em nós. E o Senhor Deus habita nesse espírito. A carne de nada vale. Por isso que o Senhor Jesus ele diz assim, que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E missionário, qual é a maior obra de Deus? É você se conformar e ser parecido com Jesus Cristo. Jesus quer colocar no seu espírito longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ele quer colocar no seu espírito que você seja pacificador, seja misericordioso, humilde. Gente, toda obra de Deus é no espírito humano. Muitos homens querem porque querem construir muitos prédios. Você lembra ali dos discípulos? Quando viu ali o templo de Salomão, eles chegaram até Jesus e mostraram, Jesus, olha que templo grande, que templo. Jesus diz, meu filho, isso aí não ficará pedra sobre pedra. Então, para Jesus, o mais importante é o trabalhar no nosso espírito. Não adianta, gente, é inútil. A gente está num lugar banhado a ouro, um lugar muito bonito, mas as pessoas avarentas, as pessoas com inveja do outro, as pessoas desejando mais dinheiro do que Deus, as pessoas sem amor, triste, desanimado. O que adianta aquele templo com ouro ali? O que adianta esse som bonito, esse microfone Shure de ótima qualidade aí na sua mão? Não adianta de nada. Porque Deus ele quer trabalhar no nosso espírito. É dentro do homem. Então se preocupe com a vida do homem. O apóstolo Paulo diz, não sabe vocês que vocês são templos e morada do Santo Espírito de Deus? Então o apóstolo Paulo ele compreendia essas coisas. Por isso que ele diz, porque Deus, a quem eu sirvo, no meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Então o apóstolo Paulo, é o seguinte, ele servia o Deus eterno e ele servia Jesus Cristo. E o que o apóstolo Paulo ele dizia, gente? Presta atenção. Ele dizia assim, Deus é minha testemunha. Ou seja, milhões de pessoas poderiam julgar o apóstolo Paulo, poderia dizer, Paulo, você não é homem de Deus, você será condenado.
ele estava pouco preocupado com isso. Por que, missionário? Porque a mente do apóstolo Paulo, o espírito do apóstolo Paulo estava olhando para Jesus. E ele tinha compromisso com Jesus. Então você tem que ter compromisso com o Senhor. Jesus conhece a sua mente, Jesus conhece o seu coração. Irmão, e muitas vezes eu já falei algo e a pessoa ficou me acusando de algo que eu não falei. E eu digo, amigo, se eu quisesse falar isso, eu falaria, porque eu não tenho medo de nada. Mas eu não falei. Aí a pessoa diz, falou, falou, falou. Aí eu percebo assim, amigo, não tenha um coração mau, tenha um coração bom. Se a pessoa falar que não falou, seja aprenda a amar. Então, graças a Deus, irmão, que eu sirvo a Deus. E se a pessoa ficar insistindo, você falou, você pega e diz assim, eu sirvo a Deus no meu espírito. Deus Pai é minha testemunha. Por isso que a palavra do Senhor diz, não tema os homens, tema a Deus. Irmão, só Jesus pode me dar o espírito dele. Só Jesus pode me salvar. Só Jesus pode me curar. Só Jesus. Sem ele, nada eu posso fazer. Os homens não podem fazer nada. Então, o apóstolo Paulo diz, eu sirvo Jesus Cristo e Jesus, ele é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vocês. Então o apóstolo Paulo diz aqui que toda vez quando ele ia orar, buscar Deus, ele apresentava os irmãos, as irmãs que estavam em Roma. Apresentava em oração. Com súplica, que há algum tempo, o que ele pedia também? Que há algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião de visitar vocês. O apóstolo Paulo, ele nunca tinha ido visitar a igreja em Roma. Como foi dito, ele não foi o fundador. Aí ele diz no versículo 11 aqui, ó, porque muito eu desejo ver vocês, gente. Ele estava preocupado aqui, não era com templos, não era com santuários, não era com algo construído com tijolo ou argamassa. Ele estava preocupado com os seres humanos, com os irmãos em Cristo, com as irmãs. Porque eu muito desejo ver vocês, a fim de repartir com vocês alguns dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu me propus ir ter com vocês, no que tenho sido até agora impedido. Mais na frente, gente, vai mostrar o que impedia o apóstolo Paulo de visitar os irmãos e as irmãs em Roma. E o que era? É porque o apóstolo Paulo, ele não gostava de pregar o evangelho aonde Jesus já foi anunciado. E em Roma, Jesus já foi anunciado, já tinham uns irmãos, umas irmãs lá orando e buscando o Senhor. E ele disse, não, eu não vou para aquela região. Eu vou sempre para lugares aonde Jesus nunca foi anunciado. E esse é o nosso propósito, irmão. Irmão, a coisa mais difícil é você anunciar Jesus, é você falar do Senhor Jesus para pessoas que pensam que já sabem de tudo. É muito difícil. Pessoas que não são pobres de espírito, pessoas que não têm aquela humildade. Coisa melhor do mundo, irmão. Eu passo horas pregando para uma pessoa, quando a pessoa está ali em silêncio, humilde, ouvindo, fazendo perguntas, querendo aprender. É tão gostoso. Quando a pessoa quer brigar, quando a pessoa quer fazer uma confusão,
eu não prego. A Bíblia diz: não lançais as vossas pérolas aos porcos. Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse objetivo, gente. Logo, o Senhor Deus colocou no coração dele para testemunhar, para anunciar Jesus Cristo. Então esse empecilho, esse impedimento que ele tinha. Para conseguir igualmente entre vocês algum fruto, como também entre outros gentios. Pois eu sou devedor. Olha aí, gente, é muito lindo. Às vezes a gente diz assim, né? Eu não devo nada a ninguém. Não é verdade? Mas o apóstolo Paulo aqui no versículo 14, ele vai dizer: pois eu sou um devedor. Deve quem, Paulo? Tanto a gregos, eu devo gregos, e eu devo bárbaros. E o que o apóstolo Paulo estava devendo para eles? Será que era dinheiro? Será que era prata? Será que era ouro? Ele dizia que eu sou um devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes eu sou devedor. Por isso, quanto está em mim, ó, ele vai dizer a dívida dele, ó, eu estou pronto a anunciar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha um compromisso de anunciar o evangelho. Quem é o evangelho? Jesus Cristo. Ele diz assim: ai de mim se eu não falar do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso falar, porque o crer vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir falar de Cristo. É necessário, gente, a gente falar de Cristo. É necessário a gente falar para nossas crianças. Eu, minha criança de 6 anos, minha filha, eu vou começar o discipulado com ela. Vou explicar o plano da salvação. Vou explicar para ela o que é o pecado. Vou, com o poder de Deus, trazer entendimento para a mente da minha filha. E quando ela ter aquela consciência de maneira poderosa, nós vamos levar ela ao batismo. Mas porque nós precisamos anunciar. Somos devedores, gente. Lembra, quanto mais é dado, mais seremos cobrados. Precisamos levar o evangelho. Missionário, e como é que eu faço? Irmão, faz aquilo que o Senhor Jesus colocar no seu coração. Se você está numa faculdade, prega o evangelho. Se você tem a oportunidade no seu emprego, fale de Cristo. Fale de Cristo. Já tem muita gente que não fala do Senhor Jesus Cristo. Você vai ser o diferenciado. Não somente falando, mas testemunhando, produzindo a bondade, a alegria, a paz, sendo um pacificador. Proclame Cristo, esse Cristo manso, alegre, amoroso, que as pessoas vão te ouvir. Por isso, quanto está em mim, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: gente, eu estou pronto, gente. Só depende do eterno. Só depende de Cristo abrir uma porta. Se abrir a porta, eu entro por essa porta. Eu estou pronto. O apóstolo Paulo, ele não se sentia acusado. Tem gente que diz: eu não sou digno de pregar o evangelho. Eu não sou digno nem de participar da Santa Ceia. O apóstolo Paulo, ele se sentia com liberdade. Você tem liberdade, filho. A Bíblia diz: se você confessar os seus pecados, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. O véu que separava já não separa mais. Entre na presença do Senhor com liberdade, como diz em Hebreus. Não tenha medo. Diga assim como o apóstolo Paulo: enquanto está em mim, meu amigo, eu estou pronto para anunciar o evangelho. Eu digo como o apóstolo Paulo: se eu tiver oportunidade, eu anuncio o evangelho. Um certo dia eu estava vindo do Maranhão aqui para o Piauí, e um homem chegou e disse: olha, você vai ficar praticamente umas 2 horas em pé até na outra cidade. E eu tinha pago.
Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, foi 2 horas, mas foi 1 hora cantando, tocando um cavaquinho e cantando, e a outra hora foi falando de Jesus Cristo. E no final o homem passou e disse: muito obrigado pela palavra. Então, enquanto está em mim, meu irmão, eu estou pronto para anunciar Jesus até dentro de um avião. Em países, qualquer país que Jesus me levar. Enquanto está em mim, eu abro essa bendita boca e falo de Cristo Jesus. Nosso Deus maravilhoso. Porque eu creio vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês outros em Roma. O apóstolo Paulo estava se coçando para ir para Roma pregar a palavra. É muito lindo, né, a vida do apóstolo Paulo. Ele dizia assim: eu já não vivo eu. E quem é que vive, Paulo? Jesus Cristo vive dentro de mim. Ele tinha uma fome, uma sede para falar de Jesus. Aí no versículo 16 ele vai dizer: pois eu não me envergonho do Evangelho. Oh, Jesus. Eu não tenho vergonha de Jesus Cristo. Irmão, a situação que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Ai, meu Deus do céu. Tanta gente que tem vergonha de Jesus. Faz um aniversário tão bonito, um almoço, vai toda a família lá. Essa pessoa tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo, mas não fala. E tem de gente tendo vergonha. Às vezes diz: eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha. Mas por que você não anuncia? Eu não tenho vergonha. Por que você não fala do Senhor Jesus Cristo? Eu estou dentro de um ônibus lotado, eu abro essa boca e falo de Jesus Cristo. Eu mando as pessoas olhar nos meus olhos. Um dia eu disse para uma mulher: senhora, a senhora está vendo eu com medo aqui de anunciar Jesus Cristo? A mulher disse: de maneira nenhuma, meu filho. Tu está pregando é com liberdade. Jesus Cristo, meu filho, ele não teve vergonha da gente pendurado ali naquela cruz. Ele não se envergonhou de mim. Eu não vou me envergonhar de Jesus Cristo. Todo mundo saberá que existe um Cristo bondoso. Pois eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, de Cristo. Por quê, Paulo? Porque o Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus, é o poder de Deus. Jesus é o poder de Deus. Precisamos dizer para os muçulmanos: Jesus é o poder do Eterno, do Criador. Precisamos proclamar para todos: Jesus é o poder de Deus, a expressão exata. Leia Colossenses. Jesus é a imagem real do Deus invisível. O nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é homem, mas também ele é Cristo. Ele disse: mar, acalma-te. E vento, fica quieto. E o mar e o vento obedeceram. E Pedro disse: quem é este? Por que, Pedro? Porque até o mar, o oceano, o mar e o vento estão obedecendo ele. É o Cristo, meu amigo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque eu não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo está dizendo. Não vamos se envergonhar do Evangelho, gente. Olha, tem gente aí que está defendendo tanta coisa. Tem gente que não tem vergonha do seu partido político. Às vezes o candidato dele está mentindo, está roubando, está desviando dinheiro público. E ele está lá gritando o nome do político dele. Tem gente que grita, faz tantas coisas aí. E nós vamos ficar tímidos? O apóstolo Paulo aqui
ele não tinha timidez, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Jesus salva, viu? Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que ama Cristo, de todo aquele que busca ser parecido com o Senhor Jesus, que receba no coração longanimidade, benignidade, mansidão, misericórdia, amor, é pacificador, é bondoso, não tem vergonha de Cristo, ama o Senhor Jesus e todo mundo vê. É luz, é sal da terra essa pessoa. O apóstolo Paulo diz: primeiro dos judeus, ele salva, viu? Judeus precisam de Salvador. E também dos gregos. Visto que a justiça de Deus, que tem eles querem saber, né, gente? Sobre a justiça de Deus. Deus é amor, mas também é justiça, né? Então, nós vamos saber agora, visto que a justiça de Deus se revela. O missionário está dizendo aí que a justiça de Deus se revelará no futuro ou se revela agora no presente? Se revela agora, meu filho. Está se revelando. Se revela no presente agora. Se revela como? No Evangelho, em Cristo. Você está dizendo o quê? Que Jesus é a justiça de Deus. Oh, justiça maravilhosa! Ele é a justiça de Deus. Cristo Jesus se revela no Evangelho e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que maravilha de palavra, viu? Jesus Cristo é a justiça de Deus. Todo aquele que ama Jesus, que crê, que é justificado por Ele. E é pela fé em Cristo Jesus. Recebemos o Espírito Santo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer também, quando a gente passa a ouvir Jesus Cristo e crê e deseja Jesus Cristo, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Agora é só ler as Escrituras cada vez mais, colocar esse Jesus Cristo no nosso coração, não ser enganado pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, e ficar firme e ser imitador de Jesus Cristo. Nosso alvo é Cristo. O apóstolo Paulo diz também, deixando as coisas que ficaram para trás, eu olho para o alvo. Meu alvo é Jesus Cristo e é através da fé. Amém? No próximo estudo estaremos dando continuidade sobre a justiça de Deus. Vai ser forte, viu? Maravilhoso. Vamos continuar, gente, nessa caminhada. Maravilha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga assim, ó, eu não me envergonho de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o poder de Deus e ele é a justiça de Deus. Não sinta vergonha do Senhor, mas proclame, fale como o apóstolo Paulo, enquanto está em mim, se depender de mim, eu anuncio. Se abrir a porta, eu anuncio. Se me der oportunidade, eu anuncio e proclamo Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus pode te abençoar. Vamos orar em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente? Vamos agradecer o Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus,
parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique